Salve Maria Santíssima, seja bem-vindo a essa live. Já faz um tempinho que eu não fazia, né? Há alguns dias. Tem vezes que a gente está com vontade de fazer uma live, tem vezes que não. Independente da vontade de fazer ou não, é necessário evangelizar. E da forma que Deus vai nos inspirando, a gente vai evangelizando. E uma das formas que Deus me inspirou para evangelizar são nas lives do Facebook. Então, você que já está acompanhando, eu peço que você compartilhe e evangelize também conosco. Vamos evangelizar juntos, porque juntos a gente consegue dar mais passos e ter mais eficácia nessa evangelização. As provações da nossa vida, muitas vezes, e aliás sempre, elas são providenciais. Muitas vezes, um abraço para minha prima Natilde, muitas vezes as provações, elas vão nos dando essa percepção. Como é que está a minha vida com Deus? Não é que quem é provado não está com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte. As minhas reações diante da provação, ela vai ser um termômetro de como está essa minha intimidade com Deus. Diante das provações eu me desespero. Diante das provações eu blasfemo. Diante das provações eu quero abandonar a Deus. Eu deixo de acreditar nele. Eu começo a buscar as seitas, uma cura rápido, uma cura fácil. Você também, Natilde, é uma grande mulher de Deus, viu? E me atura mesmo eu estando ausente, né? De alguma forma. Estou esperando a resposta aí para a consagração, peço as suas orações, tá bom? Eu queria que saia daqui para sábado a resposta. E depois eu te convido no privado para o dia da missa, se no caso vier sim, né? Para a questão da consagração. Então, continuando, diante das provações, como eu tenho me importado, né? Um abraço aí também para Vil Menezes, para o Wilson Souza, para o José Filho Oliveira. Então, nesses pontos, a gente tem que se perguntar, eu tenho mesmo sofrido com maturidade? Eu já fiz uma live aqui falando sobre os 3 tipos de sofrimento, né? Os sofrimentos que são consequências do nosso pecado, os sofrimentos que nós aceitamos como permissões de Deus para ir nos moldando, como fala em Jeremias 18, Deus é esse oleiro que vai nos moldando, né, segundo a sua vontade. E tem o tipo de sofrimento onde eu sofro, além de sofrer com paciência, a pessoa sofre com alegria. Esse já é um nível muito grande de intimidade com Deus. Uma pessoa sofrer com alegria só se ela for muito, muito, muito íntima de Deus, né? Então, um abraço aí para Sandy Alves, para Cleudiana, para a pessoa que está escrita aí como católica apostólica romana. Então, nós somos chamados a isso. A aceitar as provações, a não murmurar diante delas. E a gente deve permanecer de pé, sim. Mas o que vai nos fazer permanecer de pé, sem dúvida, é buscar sempre estar na graça de Deus. Na quaresma nós temos 2 posturas a serem tomadas. Nós temos, um abraço aí para o André Oliveira, meu primo aí o André, um abraço. Para o Ed Alves também, um abraço, irmão, Deus te abençoe. Então nós devemos ter essa postura diante daquilo que Deus vai nos pedindo, né? Eu estou realmente tendo uma vida. Ah, sim, minha irmã, seja bem-vinda, viu, Lely? Deus te abençoe. Ou eu estou revoltado, né? Como aquele ladrão. Abracei para Raimunda da Silva. Como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz e blasfemava. O outro pedia misericórdia. O outro pedia o céu. Diante do sofrimento, nós estamos pedindo o céu para estar com o Senhor, o amando e o adorando para sempre? Ou nós estamos reclamando, ah, meu Deus, por que acontece isso comigo? Eu rezo tanto, e quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, aquela murmuração sem fim. O que vai adiantar? O dinheiro vai aparecer? A pessoa vai arrumar um namorado ou namorada? O casamento vai ficar bom? A pessoa vai ficar feliz porque murmura? Não.
É uma idiotice da nossa parte viver reclamando das coisas. Ah, que calor infernal, que calor grande, que muriçoca, vai chover, não enxuga os panos, e o sol tá quente, ah, que dor de cabeça, e tarará, tarará. É uma reclamação sem fim. Isso não pode acontecer. Não é sábio isso e não ajuda na nossa vida de maturidade. Mas uma pessoa madura não é só alguém que tem 40, 50, 60 anos. Às vezes nós vamos crescendo em idade, aumentando, mas nós continuamos adolescentes mimados, um pouco fresco, cheio de vontade, cheio de birra, cheio de bico, e não vai crescendo na fé. Os cabelos vão caindo, como o meu, os dentes vão ficando amarelados. Essas coisas se resolvem, né, com a peruca e fazer um tratamento. Mas a imaturidade espiritual tem uma outra solução. É quando eu me coloco de forma humilde diante do Senhor, dizendo: Senhor, me mostra os pontos que eu preciso crescer. Me mostra os pontos que eu ainda sou imaturo. Os pontos que eu ainda não sei te amar bem. Então, na quaresma, como eu ia falando no início, né, e me perdi um pouco, nós somos chamados à renúncia. A renúncia da nossa vontade, que tantas vezes é contrária à vontade de Deus. A renúncia da glória que o mundo oferece. A renúncia de tantos prazeres que ora são ilícitos e ora são lícitos, mas eu renuncio por amor ao Senhor. Um homem que ama, ele é capaz de renunciar. Uma mulher que ama é capaz de renunciar. Sem a renúncia, ou seja, sem essa decisão, a palavra decisão quer dizer dar uma cisão, dar um corte. Se eu me decido por algo, por alguém, eu tenho que romper com outras coisas muitas vezes. Se eu me decido por Deus, eu tenho que dar uma cisão, uma decisão contra o mundo do pecado, contra a carne, contra o demônio e suas vontades. Eu me decido por Deus e eu me lanço, eu não me entrego pela metade. Porque se entregar pela metade ao Senhor é uma vida profundamente infeliz. Uma vida onde eu me entrego só aquilo que eu acho que eu devo entregar a Deus. E quando Deus me pede coisas dolorosas, eu fico... não, eu não quero mais o Senhor, eu prefiro estar longe dele porque ele está me pedindo muito. É um engano terrível. Então, uma das coisas é a renúncia. Renúncia. Isso dói na nossa carne, isso dói na nossa alma, mas é necessário. O ser pobre é saber renunciar. Mas também o ser pobre é saber ser generoso. Não é só renunciar, é dar o algo a mais. É rezar mais, é ler leituras espirituais a mais, é a esmola, é gastar o tempo com aqueles que precisam. Não é perder tempo, é gastar tempo. E gastar de forma lucrativa, um lucro que não inclui aí dinheiro, que não inclui glórias terrenas, mas inclui uma realização que vem de Deus. Porque quanto mais nós amamos, mais realizado nós ficamos. Porque nós fomos criados pelo amor e para o amor. Quando nós vivemos de forma egoísta, de forma individual, de forma a buscar os nossos próprios interesses e a perseguir a felicidade, ela foge de nós. Um abraço aí para Jéssica, para Diane Fernandes. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Compartilhem, tá bom? O vídeo para que a gente evangelize mais pessoas. Então, não adianta correr atrás da felicidade, ela vai correr de você. Você precisa estar na vontade de Deus. E a felicidade vai se instaurando, o reinado dessa felicidade, que é uma pessoa. E aliás, são três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa felicidade se instaurará no nosso coração. Não é uma coisa eu vou correr porque quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal pessoa eu vou ser feliz. Quando eu realizar tal sonho eu vou ser feliz. Não. São Bernardo de Claraval fala que Deus, só Deus satisfaz. Que as coisas desse mundo podem satisfazer, mas não nos satisfazem eternamente. São por momentos. A glória desse mundo, as honrarias desse mundo é muito passageira, muito mesmo. E a gente não deve ser louco de trocar a felicidade por uma felicidade pirateada, barateada, que nem felicidade merece o nome. Então no nosso coração há essa sede, há esse vazio que só Deus pode preencher.
A gente também deve pensar o seguinte: Deus, ele manifesta todo dia o seu poder, a sua misericórdia em nossas vidas. Nós vivemos hoje uma grande crise nas famílias, porque as pessoas esqueceram de amar, elas querem ser amadas, e não é errado. Quando alguém deseja ser amado na família, ela precisa ser amada, ela precisa deste amor. Mas muitas vezes nós esperamos muito dos nossos familiares, e eles não vão suprir nossa necessidade. Nós precisamos amar primeiro. Às vezes mais são os meus pais, mas mesmo assim, ame primeiro. Você que teve uma experiência com Deus, ame primeiro. E essa experiência com Deus não é algo intimista, individualista, fantasioso. Não, é real. Quando eu falo experiência, não é aquela coisa fora, onde eu no meu cantinho, aquela experiência sentimentalista, não. A experiência com Deus também inclui a nossa afetividade, inclui a nossa imaginação, inclui nossa memória, também inclui sim. Nós vamos inteiros para Deus. Porém, isso é muito pouco. A verdadeira experiência com Deus, ela ilumina a nossa inteligência, ela fortalece a nossa vontade. Então, muitas vezes, os meus sentimentos, os meus afetos, as minhas paixões me levam para um lado, mas porque a minha inteligência iluminada pela fé, a minha vontade fortalecida pelo Espírito Santo, eu me decido, não. Os meus sentimentos, as minhas paixões estão me levando para esse lado. Mas Deus me aponta esse, que eu quero a vontade de Deus, porque eu sei que ela é o melhor para mim. Não é talvez seja o melhor, com certeza é o melhor. Então é preciso ter essa clareza. Quando nós não temos essa clareza, a gente fica com medo. Puxa vida, será que Deus não poderia fazer minha vontade só um pouquinho? Será que Deus não poderia realizar esse sonho meu? Depois eu vou fazer tudo o que Ele quiser a meu respeito. A gente pensa que Deus é um estraga-prazeres, que Deus está ali doido para estragar o nosso sonho. Não. Deus quer tirar do seu coração e do meu os sonhos que nós estamos iludidos achando que é a nossa felicidade, e muitas vezes é a nossa infelicidade e infelicidade eterna. Deus sabe o melhor. E nós precisamos confiar, como uma criança que se lança nos braços do pai, nos braços da mãe, e se lança com alegria, sem nenhum medo. É assim que nós devemos nos relacionarmos com Deus. Não com aquela relação onde eu fico morrendo de medo de Deus tomar o que eu quero, de Deus não me dar o que eu quero. Santo Afonso sempre advertia, né? Nós rezamos para que nós possamos fazer a vontade de Deus, e não para que Deus faça a nossa vontade. Nós rezamos para que Deus também mude a nossa vontade, quando ela for contrária a dele, e não o contrário. Não vou rezar, quem sabe eu convenço a Deus que a minha vontade é melhor. Eu convenço a Deus que eu estou certo e ele está errado. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos passar bem pelas provações, porque nós nos achamos mais sábios do que Deus, mais fortes do que Deus. Nós queremos estar acima. E quando nós queremos ocupar o trono ao lado ou acima de Deus, é uma das maiores burradas, né, que nós fazemos. Então todo dia Deus vai cuidando de nós, a cada instante. Não é só a cada dia, é a cada instante. Essa providência de Deus é o cuidado que Ele tem por nós. O cuidado em providenciar e nos dar a sua graça. O cuidado em providenciar e iluminando a nossa inteligência, cuidando da nossa família, nos indicando o caminho, nos fortalecendo. Ele que habita em nós. Que alegria, irmãos, Deus habita em nós. Isso aí parece que a gente escuta direto e parece que a gente não sabe a beleza disso. Deus habita em nós. Nós, comparado a Deus, não tem nem como comparar, né? Como se fosse um grãozinho de areia comparado ao universo. Nós somos nada. Mas Deus nos olha com amor, com predileção. Então, se você foi rejeitado, decepcionado, traído, caluniado, perseguido, alegra-te, porque Deus te deu essa oportunidade de sofrer por Ele. O sofrimento, quem é que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Você quer sofrer? Eu não quero. Mas o sofrimento bate à nossa porta. E nós precisamos estar com Cristo, estar com a Virgem Maria, estar com eles, porque eles nos amam e querem o melhor para nós. Por isso nos conduzem para o caminho do bem. Às vezes a gente fala, Deus, faça isso não, menino, Deus castiga.
E a gente começa a criar uma ideia errada de Deus. Como se Deus fosse um malvado que a qualquer vacilo nosso ele está nos mandando para o quinto dos infernos, está nos punindo com a doença, nos punindo com algum castigo do céu. Não, não é por aí. Não é criar um Deus malvado, maligno. Né? Não é assim. É um Deus que é amor. Porém, no livro de Hebreus, em várias outras passagens da Bíblia, é o Senhor. Um abraço para Rose, para Emanuele. O Senhor, ele vai nos mostrando que o bom pai, ele corrige. E essa correção é chamada na Bíblia também de castigo. Entenda, eu falei que Deus não castiga dessa forma que a gente pensa, mas ele castiga num bom sentido. Ele muitas vezes é duro conosco por amor. E é preciso essa dureza de Deus. Porque um bom pai, muitas vezes, ele tem que ser duro com o filho, tem que ser firme. Mas isso tudo é movido por amor. Não é porque odeia o filho, porque está com raiva do filho, porque é um estraga prazer, porque é uma pessoa incompreensível. Não. Santo Afonso fala que Deus vai tentando derramar a sua misericórdia, aliás, derramando a sua misericórdia, a sua graça sobre nossa vida de várias formas. E a última tentativa de Deus para nos salvar são os castigos. Os castigos são prova de misericórdia. Deus não nos quer no inferno de forma nenhuma. Por isso que muitas vezes Deus envia os seus santos castigos para que a gente acorde, para que a gente desperte. Não é que Deus é malvado, está me punindo porque não me entende. Não. Pelo contrário, esses castigos são prova da misericórdia de Deus. Não é porque ele é um castigador cruel, tirano, não. É porque ele é um pai que ama, mas ele não ama com esse amor bonzinho, pode fazer tudo que eu vou aplaudir. Não. Deus não quer que a nossa alma apodreça, que a nossa alma esteja fétida, que a nossa alma esteja totalmente como um cadáver apodrecendo. Não, Deus nos ama. Por isso muitas vezes ele precisa ser duro para que a gente acorde desse pesadelo que a gente vive e acha que é um sonho. Muitas vezes, um abraço aí para a Ritinha também, muitas vezes nós estamos num pesadelo e achamos que é um sonho. Então que Deus nos dê essa graça de com Ele e com a Virgem Maria, nas provações louvarmos ao Senhor. Às vezes vamos louvar com lágrimas. Às vezes a gente não vai conseguir nem falar. Muitas vezes vai vir uma certa revolta. Mas mesmo quando a gente estiver revoltado, não vamos colocar nossa revolta para as pessoas, não. Vamos falar com Deus. O nosso problema é que a gente fala para todo mundo, mas não fala para Deus. As nossas revoltas, os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas lamúrias. O local de você vomitar os seus problemas é ali, na oração. Diante daquele que tudo pode fazer. O seu amigo pode rezar por você, pode te dar uma força, pode te dar alguma dica. Mas é só Deus que pode intervir em tudo. Só Ele. Por isso a primeira pessoa que você deve contar tudo, embora ele já saiba, mas ele quer ouvir. Porque quando você conta, você se lança de forma confiante. Então se você gostou dessa live, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Para que as pessoas também possam acordar do pesadelo que estão e achando que é um sonho. Ou às vezes a pessoa pensa que é um pesadelo e é o sonho de Deus se realizando na vida dela. A gente precisa ser humilde. E no momento que a gente não entender nada, a gente precisa dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que Tu queres o melhor. Amém.